Pode ser para os irmãos. Pode ser para os irmãos. Daqui a pouquinho estaremos iniciando nosso culto online, nossa escola dominical online. Peço que os irmãos, quando entrarem, já vão compartilhando o link. Amém. Paz do Senhor, irmãos, que estão chegando. A Magali, o irmão Antônio, a irmã Rita. Deus abençoe os irmãos aí. Irmãos, vocês que já entraram, já vão compartilhando o link. Já vão chamando as pessoas aí para que a gente possa dar início à aula da escola dominical. Hoje a gente está tentando entrar um pouquinho mais cedo, sempre os irmãos, dá tempo dos irmãos compartilhar o link, para que a gente possa para que bastante pessoas possam participar desse culto online, do nosso culto online. Então, irmãos, vocês aí, que estão nos assistindo, compartilhe o link, convide outras pessoas para assistirem também, porque é uma forma da palavra de Deus nesse momento, ser pregada, ser anunciada nos seus grupos de WhatsApp, seus grupos no Facebook, seus amigos do Face. Compartilhe o link, convida, fala o horário dos cultos. Nós estamos aqui sempre com um compromisso assim de, no máximo possível, iniciar o culto às 19 horas, em ponto. A gente está entrando um pouquinho antes para os irmãos, dar tempo dos irmãos compartilharem o link, irmãos? Então, vamos divulgar, para que as pessoas possam participar também. Principalmente as pessoas do nosso campo, que eles possam estar aqui juntamente conosco, participando desse momento maravilhoso que é adorar a Deus. Irmã Neide, bom dia, paz do Senhor. Nossa irmã Antônia, irmã Antônia e Rita, estamos juntos sempre, meu irmão. Irmã Neide, a paz do Senhor, bom dia. Deus hoje tem coisas grandes para realizar na nossa vida, todos os dias. Paz do Senhor, irmã Margarida, nossa irmã Margarida, sempre está conosco também. Meu amigo Édipo, paz. Vamos precisar de você hoje à noite aqui, Édipo. Não falte. Vamos precisar de você aqui hoje à noite. Irmão, continua compartilhando, vai chamando. Daqui a alguns instantes nós vamos começar. Vamos dar início, na verdade, a escola dominical. Só aguardando aqui mais alguns minutinhos para que mais pessoas possam entrar, e participar. Mãe Michele, Pai do Senhor. Emily, meus parabéns, Emily. Acho que hoje é seu aniversário, não é isso? Que Deus abençoe sua vida, Emily. Manda um abraço para o meu amigo Eliseu, irmã Gisele. São um casal abençoado, meu amigo Eliseu. Irmão Elias. Marlon, paz do Senhor, meu irmão.
Irmãos, eu vou rapidinho aqui, dar um pulinho ali e daqui a pouquinho eu estou voltando, tá? Os irmãos continuam compartilhando aí o link, né, no Facebook, no WhatsApp, para que as pessoas possam participar, tá? Eu vou aqui rapidinho, pegar algumas coisas e já volto, tá bom? E aí eu fiquei preso de dar uma volta danada. Já tem 18 pessoas já assistindo. Já. Aí tem três ali que a ambulância parou no meio da rua. Não tem como. Tive que dar uma volta. A paz do Senhor, meus amados. Deus abençoe a todos. Quero pedir perdão aí pelo atraso, mas é que um irmão aqui da igreja que mora aqui na rua, ele não está bem de saúde e o SAMU está prestando um socorro para ele agora e acabou interditando a rua e eu tive que fazer aí uma volta para poder chegar até aqui a igreja. Mas vamos estar orando, né? Os irmãos conhecem nosso irmão Walter, quem não conhece também já sabe. Vamos estar orando para que o Senhor possa estar entrando com providência na vida do nosso irmão, né? Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Bom, meus amados, vamos aguardar aí mais um pouquinho só, mais 2 minutinhos para a gente poder começar a nossa aula. A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre um assunto que é muito pertinente para nós, é um assunto de muita importância e é um assunto que é muito debatido também no meio evangélico. Nós vamos abordar esse assunto segundo a nossa carta de fé da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ela tem uma carta de fé onde os dogmas e toda a doutrina da Assembleia de Deus está estabelecida, né, nessa carta de fé. Então, alguns assuntos que nós trazemos aqui para os irmãos, nós não falamos dentro de uma visão de outras denominações, tá? Nós tratamos desse assunto trazendo dentro da carta de fé das Assembleias de Deus. Então, o assunto de hoje, que é predestinação e eleição, nós vamos trazer esse assunto dentro da nossa carta de fé. Vamos trazer esse assunto dentro daquilo que os nossos irmãos estabeleceram através dos estudos feitos pela Palavra de Deus e por aquilo que o Espírito Santo os ensinou. E nós vamos estar assim também fazendo da mesma forma. Vamos estar colocando esse assunto. Nós sabemos que é um assunto que gera muita polêmica. Nós sabemos que há denominações e há igrejas que se baseiam em cima desse assunto, né, em toda a sua maneira de ser, de se organizar, mas não é o correto, até porque a nossa maneira de ser, de se organizar, ela precisa estar em Cristo, ela precisa estar balizada na Palavra de Deus e não num conceito como o conceito da predestinação ou da eleição. Então nós vamos dar início agora à nossa Escola Bíblica Dominical. Compartilhe o link, né? Cutuca o irmão aí que ainda não acordou, acorda ele aí, dá uma ligada para ele, fala, vamos embora, não tem EBD na igreja, mas tem aqui na live, né? Nós não deixamos de estudar a Palavra de Deus, não. Vamos lá, chama ele, acorda ele aí, porque o assunto de hoje é um assunto muito interessante e é um assunto muito importante para a gente entender de uma vez por todas o que é predestinação. É um assunto que, de uma certa forma, é polêmico, mas também é simples de entender.
Na verdade, nós é que complicamos a palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela é simples de entender, né? Ontem mesmo eu estava preparando a aula de hoje, estava tentando, quebrando a cabeça para tentar entender esse assunto, esse conceito, mas depois no final, quando eu preparei toda a aula, eu olhei bem e falei assim, poxa, mas é só isso mesmo? Será que não está faltando nada? É só isso mesmo? E aí eu vi que realmente a gente consegue compreender esses conceitos de uma maneira simples, tá? Não de uma forma complicada como as pessoas fazem, colocam, mas de uma forma mais simples. Bom, ó, nós temos agora 16 pessoas assistindo a live, está aumentando um pouquinho, mas eu vou começar a aula porque é do nosso tempo e depois os irmãos que vão chegando vão se apropriando aí do estudo, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós e que possamos estar assim aprendendo com o Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor por excelência. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus, nesta manhã maravilhosa, Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus querido, porque o Senhor nos permitiu estar aqui, ó Deus eterno, na tua presença, te adorando e te bendizendo, Senhor. O Senhor nos permitiu, ó Deus eterno, nos levantarmos, ó Deus, Senhor da glória. Muitos nesta hora, Senhor, não se levantaram, muitos nesta hora estão sendo socorridos, mas, Senhor, eu creio, ó Deus eterno, que Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és o dono da vida, tudo é Teu, Senhor da glória. Ó Deus maravilhoso e santo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem protegido as nossas casas, as nossas famílias, Senhor, o Senhor tem nos mantido de pé. Ó Deus maravilhoso e santo, que nesta manhã, Senhor, o Teu Espírito Santo, Ele possa ministrar a Tua palavra em nossos corações, nos ensinando, Senhor, a maneira como devemos Te servir para que Tu venhas se agradar de nossa adoração. Ó Deus maravilhoso e santo, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, aquilo que muitas das vezes nós fazemos e falamos e pensamos que entristece o Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós clamamos a Ti, não retire de nós a presença do Teu Espírito Santo, porque nós somos dependentes de Ti, Senhor. Senhor da glória, que o Teu Espírito Santo, através dessa palavra, possa promover mudanças, Senhor, na vida de cada filho Teu. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, então vamos começar. Vamos fazer então a nossa revisão das aulas anteriores. Nas aulas anteriores, a primeira aula vai falar para a gente, vai dar um panorama da carta de Éfeso, ou da carta aos Efésios. É uma carta universal, é uma das epístolas mais importantes da Bíblia, porque ela é atemporal, ela se aplica à igreja até nos dias de hoje. É uma carta que contém para nós toda a nossa maneira de entender a palavra de Deus e de conduzir as nossas vidas dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus para que os santos vivam. É uma igreja que ela é formada por muitas pessoas de pensamentos diferentes e é por isso que Paulo, na carta aos Efésios, ele vai dar uma prioridade para a gente entender a obra redentora de Jesus Cristo e a unidade em Jesus Cristo. Então, a carta aos Efésios, ela vai tratar disso por conta da igreja de Éfeso, que era uma igreja que era composta por várias pessoas diferentes, gentios, judeus, livres, senhores, escravos, todos esses estavam ali dentro do mesmo espaço, adorando ao mesmo Deus, mas ainda precisavam de uma admoestação sobre como deveriam se portar diante do Senhor, tendo uma nova vida em Jesus Cristo. Então, a carta de Éfeso, ela vem justamente para trazer todos esses esclarecimentos ao povo, né, e trazer e tirar o povo, né, da imaturidade espiritual e levá-los a uma profundidade e intimidade com Deus. Paulo ele vai prezar muito por isso. Ele vai considerar a igreja de Éfeso uma igreja neófita, ou seja, uma igreja que é nova na fé, mas que vai precisar se aprofundar nas questões espirituais.
A igreja de Éfeso, os crentes de Éfeso vinham, né, de uma cultura da prostituição e da idolatria. Então, alguns costumes ainda dessa cultura permeavam a igreja de Éfeso. E Paulo viu que realmente precisavam ter uma mudança de vida, realmente uma mudança de caráter, uma mudança de comportamento, porque eles não podiam mais viver agora segundo aos preceitos que eles viviam antes. Agora eles precisavam mudar, né, a sua forma de pensar, o seu comportamento, a forma de agir com a família, com a esposa, né? Tudo isso Paulo vai admoestar a essas pessoas a poder trazer assim viver uma nova vida com Cristo. Bom, vamos entrar então na nossa lição. Aí nós semana passada falamos sobre a questão das bênçãos espirituais, a sublimidade das bênçãos espirituais. Quem vai desfrutar das bênçãos espirituais? Qual é a importância das bênçãos espirituais para os crentes? Então, quando nós estamos falando dessa questão da eleição, né, desse conceito de eleição, de igreja eleita, hoje nós vamos aprofundar esse conceito. Né? As bênçãos espirituais que nós estudamos na semana passada, ela se aplica somente aos eleitos. Só os eleitos têm direito, ou podem, né? Ter direito é uma coisa muito meritocrática, mas eles podem desfrutar das bênçãos espirituais. Então, quem são os eleitos? Os eleitos somos nós que aceitamos a Jesus Cristo. Quem não aceitou Jesus Cristo não tem como desfrutar da sublimidade das bênçãos espirituais que nós estudamos na semana passada. As bênçãos espirituais vai trazer para nós a intimidade com Deus e também vai nos auxiliar no processo de santificação, que é um processo que vai terminar, né, ou quando o Senhor voltar somente para mim, que é quando eu morrer, ou quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja e teremos um corpo transformado. Então, assim, é importante a gente estar buscando essas bênçãos espirituais e entendendo que elas são de suma importância para a vida de todo crente. Hoje, nós vamos entrar na questão da diferenciação entre eleição e predestinação. Vamos trabalhar com esses dois conceitos, entendendo que eleição é escolha e predestinação é determinar antes. Então, a gente precisa entender esses dois conceitos antes de entrar na lição. O que é uma escolha? O que é ser escolhido? O que é eleição? Eleição é você ser escolhido. Ser escolhido por qualquer pessoa ou por um grupo de pessoas para fazer alguma coisa, para desempenhar alguma função. Isso é uma eleição, é um ato de escolha. Você, quando toma suas decisões, você tem um ato de eleição, você tem um ato de escolha. Você tem geralmente 3 opções para decidir. Vamos colocar um exemplo simples? Hoje, quando eu estava vindo para a igreja, eu tive que fazer uma eleição das gravatas que eu tinha. Qual gravata que eu iria usar? E olha que eu tenho bastante. Então, eu tenho mais de 20 gravatas. Só que eu precisava eleger uma para eu usar. Então, eu elegi a que eu estou usando agora, por sinal, muito bonita, mas é um ato de escolha. Eu escolhi estar com essa gravata. Eu elegi ela como a mais bonita ou a que combine mais com a minha roupa que eu estou usando hoje. Os irmãos entenderam? A questão da eleição é escolha. Quando nós fazemos uma decisão, é uma escolha, é uma eleição que nós estamos fazendo. Bom, predestinação é uma palavra composta por 2 palavras. A palavra pré, que significa antes, e destinação, que vem da palavra destino, ou aquilo que já está previsto para acontecer. Então, quando a gente fala de predestinação, é algo que já está previsto, é algo que já está determinado antes, antes, destinação, determinado. Então, é o que está determinado antes, e eleição, escolha. Acredito que os irmãos já compreenderam esses dois conceitos
E é com esses dois conceitos que nós vamos trabalhar nessa manhã. Bom, o tema da nossa lição é eleição e predestinação. O texto áureo vai nos dizer assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Bom, vamos parar para analisar um pouquinho esse versículo, porque ele já traz muita coisa para a gente. Então vamos lá, meus amados. Primeiro, a Efésios, Paulo vai dizer que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Por que isso aconteceu? Bom, o nosso Deus, ele tem um atributo que só pertence a ele. Quando nós estudamos os atributos de Deus e os atributos humanos, nós vamos entender, nós percebemos que alguns atributos de Deus, ele se aplica também ao homem, mas tem atributos que não se aplicam ao homem, atributos que só se aplicam a Deus. A presciência é um atributo que só se aplica a Deus. Deus é o único que sabe todas as coisas que ainda irão acontecer. Isso chama-se presciência. Então, a presciência é um atributo de Deus. Bom, então por que nós agora estamos estudando a questão que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo? Bom, quando Deus, na sua presciência, ele criou o homem, ele não criou o homem para pecar. Ele criou o homem para ser irrepreensível e santo diante dele. Nós não fomos destinados ao pecado. Nós não fomos destinados para a ira de Deus. Nós fomos destinados ou criados para a glorificação do nome do Senhor. No entanto, quando se trata do homem, nós precisamos entender que Deus nos deixou o livre-arbítrio. Na hora de fazer uma escolha e na hora de tomar uma decisão, quando nós não chamamos Deus para as nossas decisões, nós corremos um grande risco de de fazermos coisas que não são corretas e que não agradam a Deus. Quando nós achamos que podemos tomar qualquer tipo de decisão na nossa vida sem consultar a Deus, nós com certeza podemos, e a tendência é falhar. A tendência é a gente fazer as coisas de uma forma errada. Bom, entendendo isso, nós vamos entender então por que mesmo Deus na sua presciência, sabendo que o homem pecaria, por que Deus permitiu então o homem pecar? Deus, ele não coloca, como diz o nosso pastor, a faca no pescoço de ninguém. Deus, ele te ensina, Deus, ele te admoesta, Deus, ele vai te falar como você tem que proceder. Mas a ação de fazer é sua. Deus não faz por você. Ele vai te ensinar, ele vai colocar o Espírito Santo dentro de você, que vai te dizer se aquilo que você está fazendo é certo ou se é errado. Mas o ato de querer se consertar, o ato de querer ter uma vida reta diante de Deus, é uma escolha sua. Portanto, mesmo quando Deus, já sabendo que o homem pecaria, ele colocou, ele deixou o livre-arbítrio, né? E o homem escolheu, fez uma escolha errada. Bom, a partir dessa escolha errada, o Senhor, que não nos criou para a condenação nem para a morte, nos criou para a sua adoração e para o seu louvor, já também tinha planejado a salvação ou a remissão em Cristo Jesus. E aí a gente vai entender mais na frente que também Jesus Cristo já foi predestinado para a obra da salvação. Então, antes mesmo, né, da fundação do mundo, Jesus Cristo já estava predestinado a ser o nosso Salvador pela presciência de Deus. Então, nós vamos entender agora só um pouquinho mais sobre essa questão. Bom, estamos falando de ser eleitos antes da fundação do mundo. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo pela presciência de Deus. Tá, irmãos? Vamos entender isso. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo pela presciência de Deus, porque Deus já sabia
o que iria acontecer ou o que vai acontecer na sua presciência. Bom, avançando, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, quando se fala aí que ele nos elegeu, quando ele nos elege, ele não nos elege à toa, ele não nos elege de uma forma aleatória, para a gente viver ou continuar vivendo de qualquer maneira. Ele nos elege para sermos santos e irrepreensíveis. E aí que entra a predestinação. Bom, aí ele vai falar agora, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então aqui nós temos duas coisas para entender. Primeiro, ele nos predestinou. A predestinação, ela só se aplica aos salvos. Ela não se aplica a quem não é salvo. Entenda bem, quem não é salvo não se aplica à predestinação. Por que, presbítero? Porque a predestinação, ela está ligada à salvação. Não existe predestinação para condenação. A predestinação, ela está ligada somente à salvação. Então, se ela está ligada somente à salvação, quem não é salvo não é predestinado. Tanto é que quem são os predestinados? Os predestinados são os eleitos. E quem são os eleitos? São aqueles que se arrependeram de seus pecados, deixaram a fé brotar no seu coração e aceitaram a Jesus Cristo. Então, amados irmãos, vamos entender novamente isso, vou repetir e depois eu vou esmiuçar mais isso durante a lição. Bom, a predestinação só se aplica aos salvos. Você vai entender o porquê disso mais na frente. Depois, para sermos predestinados, predestinados à salvação, precisamos ser eleitos. Porque quem não é eleito é reprovado. O contrário de eleição é reprovação. Quem não é eleito está reprovado. Quem está reprovado já está condenado. Ele não é predestinado à condenação, porque a predestinação ela só se aplica aos eleitos. Não se aplica a quem não é eleito. Quem não é eleito já está condenado. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, quando nós precisamos entender então essa questão da predestinação, primeiro ponto, ela só se aplica aos salvos. E segundo ponto, a predestinação, ela está diretamente ligada à questão da salvação. Quem é predestinado? Todos? Não. Predestinados são só os eleitos. Por que você está falando isso? Espera um pouquinho que você vai entender. Por que só os eleitos são predestinados? Vamos continuar então com a lição. Segundo a sua presciência, que nós já entendemos o que é presciência, é saber antes das coisas, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Essa é a verdade prática. Então a verdade prática já vem para trazer mais um esclarecimento para a gente. Quem são os predestinados, presbítero? A verdade prática está dizendo aqui agora. Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam. Os que creriam. Quem não creu não está predestinado. Por que não está predestinado? Porque a predestinação está ligada diretamente à salvação. E quem são os salvos? Os eleitos que perseverarem. Prestem bem atenção. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Isso é a palavra de Deus que nos garante. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim terá direito à coroa da vida. Quem não persevera até o fim não é salvo. Escute bem uma coisa: salvo é um estado. Você está salvo.
é um estado. E o estado pode mudar, dependendo do seu posicionamento diante de Deus. Então, se você está num posicionamento diante de Deus, aonde você se mantém e persevera na fé, você está salvo. Agora, se você não está numa condição de perseverar na fé, está apostatando a sua fé, ou seja, está abandonando a sua fé, você não está salvo, meu amado. O fato de você estar na igreja não quer dizer que você está salvo. O fato de você estar incluído nos trabalhos da igreja não quer dizer que você esteja salvo. Por que isso, presbítero? Porque a salvação, ela está muito mais ligada à perseverança da sua fé para com Deus e à sua intimidade com o Pai. Fazer trabalhos na igreja, louvar na igreja, se apresentar, pregar, falar alguma coisa, isso não quer dizer muita coisa, não. Isso não quer dizer que você esteja salvo. O que vai garantir que você esteja salvo é justamente a sua fé no Senhor Jesus. Porque tem pessoas que falam e pregam aquilo que nem eles mesmos acreditam. Aquilo que eles mesmos não cumprem, aquilo que eles mesmos não fazem. São como os escribas e os fariseus, que ensinam, falam bonito, têm propriedade para falar, mas não vivem aquilo que pregam. E conhecemos muitas pessoas, hoje em dia, infelizmente, temos muitos preletores de renomes, muitas pessoas que louvam por aí, se dizendo levitas, se dizendo adoradores, mas que realmente precisam aprofundar a sua fé no Senhor Jesus Cristo e mudar o seu posicionamento diante de Deus. Portanto, meu amado irmão, entenda bem essa questão da predestinação. Só quem é predestinado é quem é salvo. Se não está salvo, não é predestinado. Por quê? Porque a predestinação só se aplica ou está intimamente ligada à salvação. E quem é que está salvo? Os eleitos, os que foram escolhidos. Aqueles que estão, nesse momento, perseverando na fé. Aqueles que têm intimidade com o Pai. Aqueles que estão buscando a face de Deus verdadeiramente. Lembra que o Senhor, Ele busca no meio do povo verdadeiros adoradores. Isso dá para a gente entender que existem adoradores, muitos adoradores por aí, muitos aqueles que acham que estão adorando, mas existem os falsos adoradores e os verdadeiros adoradores. Nós precisamos estar dentro da categoria dos verdadeiros adoradores. Não precisamos estar na categoria daqueles que estão sendo procurados. Não. Precisamos estar na categoria daqueles que o Senhor já achou como verdadeiro adorador. Amém, amados? Vamos avançar então. Então, entendemos isso? Por que a predestinação está ligada à salvação? A verdade prática vai nos esclarecer isso. Nós estamos predestinados para a salvação. E só é predestinado à salvação os eleitos, os escolhidos. E quem são os escolhidos? Aqueles que abriram o seu coração e aceitaram a Jesus mediante a sua fé. Entendemos? Amém? Coloca um amém aí. Esse assunto é um assunto bem complicado, bem conceitual, e nós precisamos entender bastante isso. Então, quando nós estivermos estudando aqui, vão colocando joinha aí, vão colocando amém, para eu entender que vocês estão compreendendo muito bem isso aqui. Isso aqui precisa ficar claro, porque tem um pessoal aí que prega a questão da predestinação dentro de um outro viés, dentro de que há muitas pessoas que a predestinação é para todo mundo e que tem pessoas no mundo que estão predestinadas à salvação, aquela coisa toda, quando na verdade não é. A predestinação só se aplica aos escolhidos. E quem são os escolhidos? Aqueles que aceitaram a Jesus.
nós somos os escolhidos. Os outros são chamados. Presta bem atenção, eu já falei isso na semana passada. Quando a palavra de Deus fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos, é justamente por isso. Toda a humanidade, ela é convidada a servir ao Senhor. Toda a humanidade, ela é convidada a ser servo do Senhor. Toda a humanidade. Deus não faz acepção de pessoas. Todos têm ou poderão ter acesso à graça de Deus. Todos podem ser alcançados pela graça de Deus. Não há acepção de pessoas, mas os eleitos, os escolhidos, são aqueles que abriram o seu coração e que deram ouvido ao chamamento divino. Deram ouvidos à voz do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo? Quando o Espírito Santo ele completa essa obra na minha vida e na sua vida, foi onde nós fizemos esse sinal aqui, olha. Eu levanto a minha mão e quero aceitar Jesus. É quando nós demos ouvido ao chamamento divino. Mas há muitas pessoas que não dão ouvidos ao chamamento divino. Bom, preste bem atenção. Se existissem pessoas no mundo predestinadas à salvação já, para que evangelizar? Para que bater de porta em porta? Para que pregar a palavra de Deus se eles já seriam salvos de qualquer maneira? É muito difícil entender a predestinação por esse lado. É por isso que nós estamos aqui construindo esse conceito de predestinação segundo a carta de fé das Assembleias de Deus e segundo aquilo que está proposto pela palavra de Deus para nós. Tá, amados? Então, nós não vamos entender essa questão da predestinação de uma forma geral. Ela não é geral. Ela só se aplica aos salvos. Por quê? Porque a predestinação está ligada à questão da salvação. Amém? Vamos avançar então aqui na nossa lição. A leitura bíblica em classe, ela vai trazer para a gente Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. Que é das passagens bíblicas mais completas que tratam dessa questão da predestinação e da eleição. Depois nós vamos fazer uma diferenciação entre uma e outra e vamos ver de que forma elas se complementam. Só um minuto, nós vamos fazer a leitura bíblica agora. Se você não tem a revista, quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar conosco, fique à vontade. Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. Sabe que eu aconselho você, que é aluno da EBD, enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu vou dizer uma coisa para você. Esse tipo de aula, esse tipo de conceito que nós estamos trabalhando, eles precisam ser anotados. Eles precisam ser estudados. Eles precisam ser internalizados, ou seja, isso precisa estar aqui na minha mente. Da mesma maneira que eu guardo a minha senha do banco, da mesma maneira que eu guardo a data do meu aniversário, da mesma maneira que eu guardo, algumas coisas na minha mente e que eu não esqueço nunca mais, esse tipo de aula é muito importante para a vida de todo cristão. É muito importante para a gente entender de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então eu aconselho você, se você tiver com a sua revista, legal, rabisca ela aí, porque a revista é para isso. Rabisca ela aí, escreve nela, anota esses conceitos. Se não, pega uma folhinha de papel, anota, bota lá dentro da sua Bíblia, lá em Efésios, porque quando você, o Espírito Santo de Deus, te incomodar para você ler a palavra de Deus e cair lá em Efésios capítulo 1, você já sabe do que se trata aquilo ali. Você não vai ficar perdido entendendo ou querendo entender a predestinação por um outro viés, por um viés de uma forma errada e depois trazer confusão para a sua vida. Amém, amados? Bom, vamos fazer então a leitura da Bíblica em classe nesse momento. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 12 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue,
a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, que nós estudamos na semana passada. A plenitude dos tempos é aonde Jesus Cristo aparece na história da humanidade, e agora nós vivemos a plenitude dos tempos. Tempos no plural, porque temos tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Kairos é o tempo determinado por Deus para que as coisas aconteçam. Então, na semana passada, nós estudamos sobre a questão da plenitude dos tempos e falamos que os dois tempos eles estão ligados, porque o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, está determinado já. Então, é o tempo onde as coisas vão acontecer na face da terra, é o tempo em que Jesus Cristo viria à terra, é o tempo que Jesus Cristo morreria, é o tempo que Jesus Cristo ressuscitaria, é o tempo determinado por Deus para que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja, é o tempo determinado por Deus onde Jesus Cristo voltará e aniquilará toda a maldade da terra e restaurará a terra, congregando todas as coisas para si. Então esse é o tempo Kairos. Agora o tempo Cronos, que é o tempo do homem, os anos, os dias, os meses, esse também vem atrelado a esse tempo, ao tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Então a plenitude dos tempos é justamente essa plenitude dos tempos se dá início justamente com a chegada de Jesus Cristo na face da terra e a sua obra redentora e tudo aquilo e cumprir tudo aquilo que foi estabelecido por Deus para que ele venha cumprir. Isso é plenitude dos tempos. Já vivemos a totalidade da plenitude dos tempos? Não. Estamos vivenciando ainda. A plenitude dos tempos não passou, não acabou. Essa dispensação nós estamos vivendo ainda. Quando ela será completada? Quando Jesus Cristo aniquilar toda a maldade da terra, restaurar a terra e aonde céu e terra serão uma só grei. Aí sim, a plenitude dos tempos estará completamente cumprida. Vamos continuar então. Bom, aqui na leitura bíblica em classe está falando sobre a plenitude dos tempos, versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Então essa é a leitura bíblica em classe. Bom, vamos agora para a parte da introdução. A parte da introdução vai falar justamente sobre essa questão da eleição e da predestinação, que eu já dei uma introdução aqui pra gente, já falei um pouquinho, tá? Agora nós vamos entender a questão da eleição. Vamos focar então na questão da eleição, tá? Tópico 1 diz assim: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Então aqui já está dizendo o porquê que nós fomos eleitos. Para que nós fomos eleitos? Nós não fomos eleitos para conseguir status na igreja. Nós não fomos eleitos para ficar fazendo número no meio da igreja. Nós não fomos eleitos para ficarmos andando de uma forma dissoluta. E aí aqui eu quero abrir um parênteses. Amados irmãos que estão nos assistindo, eu vou tratar aqui, e sempre trato, tá, da forma como a nossa igreja ela é organizada, a Assembleia de Deus do Ministério Parque Analândia, dentro daquilo que nós cremos e dentro daquilo que nós adotamos como costumes e usos para a nossa vida, tá? Se você não é de nossa denominação, você nos compreenda, é o nosso modo de viver, é o modo como nós entendemos aquilo que Deus está requerendo de nós. E se o Espírito Santo de Deus tocar em você e abrir o seu coração e o seu esclarecimento, fique à vontade. Se não, por favor, entenda, compreenda, escute e aprenda também, tá bom? Então Deus, Ele não nos chamou para viver uma vida de qualquer maneira. Deus não nos chamou
para vivermos uma vida dissoluta diante da presença dele. Preste bem atenção, vamos lembrar de Esther? Esther, para entrar na presença do rei, ela não podia entrar de qualquer maneira, até porque, para entrar na presença de um rei naquela época, não poderia estar vestido de qualquer maneira e não poderia se apresentar de qualquer maneira. Esther teve que passar por um ritual de purificação. Esther teve que ser chamada ou convocada à presença do rei. E o que eu acho bem mais interessante nessa passagem é que Esther, ela se adorna de uma forma tão bonita, tão maravilhosa, que ela consegue chamar a atenção do rei para a sua vida. Então, quando nós estamos falando dessa questão de vivermos uma vida santa e irrepreensível, essa vida santa e irrepreensível só tem, preste bem atenção no que eu estou falando, só tem quem conseguiu alcançar as bênçãos espirituais. Por que, presbítero? Porque as bênçãos espirituais é que vão proporcionar para você viver uma vida de santificação. Se você não se aposta dessas bênçãos espirituais, você não consegue viver uma vida de santificação. Não consegue, não tem como, porque você sozinho não pode se santificar. As bênçãos espirituais não vêm do presbítero magno para você. As bênçãos espirituais não vêm do teu pastor para você. As bênçãos espirituais só podem vir de Deus para a sua vida. Então, se só podem vir de Deus para a sua vida, você não consegue isso em outro lugar. Você não consegue ser santificado pelo outro. Você não consegue ser santificado pelo presbítero magno. Você pode ser santificado por aquele que usa o presbítero magno. Aí sim, mas eu querer santificar a sua vida, não. Eu não posso despejar sobre a sua vida bênçãos espirituais. O que eu posso fazer é abençoar você com bênçãos materiais ou interceder aquele que pode abençoar de uma forma espiritual a sua vida. Aí sim é onde nós entramos. Quando eu oro pelo meu irmão, quando eu peço a Deus pelo meu irmão, eu estou intercedendo para aquele que pode abençoar com bênçãos espirituais. Eu não posso abençoar com bênçãos espirituais porque isso não provém de mim. Eu não posso. Isso só provém de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós falamos aqui da questão de vivermos uma vida santa e irrepreensível, é justamente porque precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos buscar as bênçãos espirituais para as nossas vidas. A presença de Deus, amados, entenda bem uma coisa: a presença de Deus não é para qualquer um. Tem gente que se engana com isso, né? Tem gente que acha que vai entrar na igreja e sair cheio da presença de Deus. Não vai sair. Não é assim que funciona. Deus não é mercadoria de feira. Deus não está na promoção. Deus é para aqueles que buscam presença de Deus. É para aqueles que querem a presença. É para aqueles que buscam a presença. É para aqueles que anseiam pela presença de Deus. Não é para qualquer um. Não é qualquer um que entra de qualquer maneira na casa do Senhor, entra na presença do Senhor, que vai sentir a presença dele. Não! Precisa estar com o coração aberto e sincero diante de Deus. Não estou dizendo aqui que nós temos que ter uma vida de perfeição, que somos perfeitos, porque eu já disse aqui na semana passada que não somos. Quem entra na igreja procurando pessoas perfeitas se engana, se frustra. Nós estamos em processo de santificação até atingir a perfeição, mas Deus, que sonda o nosso coração e esquadrinha o nosso pensamento, Ele sim vai sondar o teu coração e ver se há sinceridade tua diante de Deus, sinceridade no arrependimento, sinceridade no conserto, sinceridade na hora em que você diz: Senhor, eu não quero mais ser assim. Senhor, eu preciso ser transformado. Senhor, eu preciso que o Senhor modifique a minha forma de viver, porque eu sei que dessa maneira o Senhor não se agrada. Mas poucas pessoas chegam diante da presença de Deus e dizem isso para o Senhor. Por quê, amados? Se você serve a um Deus que sonda o teu coração e esquadrinha o teu pensamento, um Deus que está querendo te trazer a profundidade da vida espiritual, está querendo te trazer a profundidade. Preste bem atenção. Deus, Ele quer
trabalhar com você no centro da vontade dele. O oposto de centro é margem. Quando você vai à praia, geralmente você fica à margem da praia. E como é a margem da praia? Como que é a margem da praia? A margem da praia é onde as coisas são mais calmas. A margem da praia é onde a água não te engole. A margem da praia é onde realmente você não precisa mergulhar. Você só está ali, sabe? Molhando seus pezinhos. Mas aí, lá em Ezequiel, onde Deus convida ele a entrar, a mergulhar, é aonde Deus quer te levar. É aonde o Senhor quer que você viva, no centro da vontade dele, e não à margem. Sabe por quê? Para você chegar no centro, você vai precisar se esforçar. Ninguém entra no mar boiando. Não. Porque você corre risco de se afogar. Ninguém vai conseguir chegar lá no meio do mar só se deixando levar. Não. A correnteza pode te levar para as pedras, a correnteza pode te levar para muitos lugares, menos para o meio do mar. E justamente é o que acontece. A onda, quando ela bate, ela não bate para dentro do mar, ela te joga para fora. Agora, quando eu quero estar no centro da vontade de Deus, eu vou me esforçando. E isso demanda muito esforço. Isso demanda renúncia. Renúncia da minha vontade, renúncia da minha carne, renúncia do meu eu, renúncia daquilo que eu acho que tenho que fazer, renúncia da maneira que eu tenho que me portar diante de Deus ou diante da sociedade, a forma de eu me vestir, a forma de eu falar, a forma de eu me comportar, tudo isso precisa ser mudado. Tudo isso precisa ser alterado. E muitas das vezes, pela mínima coisa, a gente prefere ficar na margem. A gente não quer se esforçar para chegar no centro da vontade de Deus. Então, meu amado, você foi eleito para ter uma vida santa e irrepreensível. Hoje, eu sempre digo isso nas minhas aulas, que temos uma classe de crentes, de evangélicos, que são aqueles que acham que pode viver de qualquer maneira, acham que não devem dar satisfação da sua vida diante da sociedade, ou mesmo diante de Deus, ou diante do seu pastor, ou diante da sua igreja. Acham que foram chamados para viver de qualquer maneira. Uma classe de crentes melindrosos, uma classe de crentes que não tem maturidade espiritual para aguentar a fraqueza do irmão. E aí, quando o irmão olha torto, quando o irmão não responde ele no WhatsApp, quando o irmão não dá um bom dia ou não dá a paz do Senhor, ele já não vem mais para a igreja porque ele está magoado, ferido com o irmão. Que tipo de crente é você? Será que todo o sacrifício que Jesus Cristo sofreu na cruz termina ali naquele momento em que o irmão não respondeu o seu WhatsApp? Será que termina naquele momento aonde você sofreu uma ofensa ou uma calúnia? E Jesus Cristo? Tudo aquilo que ele sofreu por mim e por você. Por que então somos tão melindrosos? Por que nós achamos que temos que viver uma vida dissoluta diante de Deus, uma vida de qualquer maneira? E quando eu falo de vida de qualquer maneira, eu estou querendo falar aqui de vida sem intimidade com Deus. Eu não estou falando de pecado não, porque o pecado ele está na nossa carne. O pecado ele já faz parte desse corpo aqui. Eu não estou falando de pecado não, porque todos nós pecamos destituídos como da glória de Deus. Hoje nós somos pecadores redimidos, mas continuamos na condição de pecador. Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando daquelas pessoas que não querem intimidade com Deus. Meu amado irmão, você só vai alcançar uma vida santa e irrepreensível, ou viver da maneira como Deus estabeleceu para que um eleito viva,
se você começar a ter intimidade com Deus. Se você começar a buscar a presença de Deus. Como eu já disse para você aqui, presença de Deus é para quem busca, não é para todo mundo não. Você pensa que na época do tabernáculo qualquer um podia entrar na presença de Deus? Quem poderia entrar no Santo dos Santos? Quando poderia entrar no Santo dos Santos? De que maneira se entrava no Santo dos Santos? Hoje, nós não vivemos mais na época da lei. Nós não estamos mais na dispensação da lei, nós estamos na dispensação da graça. Mas aquele que é santo, lá no tabernáculo, aleluia, é o mesmo que permanece santo depois que o véu do templo se rasgou. É o mesmo que permanece santo, mesmo com livre acesso. É o mesmo que exigia santidade e preparação dos sacerdotes para entrar na sua presença. É o mesmo que exige santidade do seu povo para ter as orações atendidas. Para isso é que eu e você fomos eleitos. Bom, a lição vai dizer assim: a eleição traz a ideia de escolha. Sim, a ideia de escolha. Nós fomos escolhidos por Deus, mas também fizemos a nossa escolha. Fizemos a nossa escolha quando nós fomos alcançados pela fé e escolhemos servir a Jesus. Nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. Bom, a escolha, ele está colocando aqui, que a eleição traz ideia de escolha. Paulo menciona 3 aspectos dessas escolhas. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Fomos escolhidos em quem? Fomos escolhidos em Jesus Cristo. Fomos escolhidos em Jesus Cristo. Por que em Jesus Cristo? Porque foi Ele responsável pela obra redentora. Ele foi o responsável pela obra de salvação. Então, fomos escolhidos em Cristo. É através de Cristo que fomos escolhidos. Por quê? Por que nós precisamos entender isso aqui? Nós não temos méritos nenhum, ou não temos nada em nós mesmos que nos faça ser escolhidos por Deus. Deus, ele é autossuficiente. Deus, ele não tem necessidade de nada, porque ele é tudo. Então nós vamos entender que se fôssemos colocar numa questão de mérito, da meritocracia, eu não teria mérito nenhum diante de Deus para ser escolhido por Ele. Por quê? Assim, o que eu acho, o que eu observo, é que está surgindo uma classezinha de pregadores, uma classezinha de crentes, que se apossam da graça de uma maneira tão, vamos dizer assim, equivocada, e que acham até mesmo que a graça é algo que você merece. Preste bem atenção. A graça é favor merecido. O amor de Deus está estendido sobre todos, mas a graça não alcançou todos ainda. A graça não alcançou a todos ainda. Se tivesse alcançado, teríamos um número enorme de pessoas que já estavam salvas, já eram eleitas. Mas a graça ainda não alcançou a todos. Mas ela está posta para quem quer. Ela está posta para quem quer. Então, existe uma classe de preletores que trata a graça de Deus como qualquer coisa, até mesmo como uma questão de mérito seu, como se a graça fosse uma obrigação de Deus para com o ser humano. Não é. A graça é favor imerecido. A salvação, ela é a graça de Deus, ela é pela graça de Deus. Então ela não é
favor, ela não é uma obrigação de Deus para com o homem. Ah, mas Deus ama a humanidade. Deus não quer que a humanidade se perca. Sim, com certeza. E para isso que Ele enviou seu Filho unigênito para morrer por nós naquela cruz. Mas o homem, ele tem um livre-arbítrio de escolher a graça ou não. Mas a graça está posta para todo mundo. E não é obrigatoriedade de Deus. Nunca foi. É favor imerecido. Então você que acha que só porque vive debaixo da graça de Deus, você tem direito a tudo, não tem. Se lembra, traz à tua memória que você é dependente de Deus. Se eu sou dependente de Deus, eu clamo Abba, Pai. O que é Abba, Pai? Aqueles que clamam Abba, Pai, são aqueles que confiam em Deus, que depositam a sua confiança em Deus totalmente. Se lembra quando você era criança, que até mesmo qualquer um que passava pela rua você dava a mão, ou que você confiava no seu pai, quando seu pai e sua mãe colocavam você de uma altura e mandavam você se jogar, você se jogava porque você confiava nele, essa confiança incondicional, é justamente essa segurança que Deus nos traz. Isso é Abba Pai. É você não ter temor, é você ter intimidade com Deus, é depositar toda a sua confiança no Senhor. É você ser dependente de Deus. Porque na hora, vamos supor que na hora que você se jogasse, seu pai não te segurasse. Se ele não te segurasse, você cairia e se machucasse. Mas como você era Abba, como ele era o teu Abba, você confiava plenamente que você poderia se jogar e que seu pai ia te segurar. Da mesma forma, somos nós com Deus. Nós somos dependentes de Deus. Nós não temos direitos assegurados. Quem assegurou direito a gente? Que direito nós temos se tudo é pela graça? E graça é favor. Favor. Imerecido. Não é favor retribuído. Porque existem dois tipos de favores. Existe o favor retribuído e o favor imerecido. É o favor imerecido. Em que tempo se deu essa escolha? Se deu essa escolha antes da fundação do mundo. Por que, presbítero? Porque Deus é presciente. Porque Deus ele conhece todas as coisas. Porque Deus já sabe aquilo que vai acontecer. E terceira, qual é a finalidade de nós sermos eleitos? Justamente para que vivêssemos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Bom, avançando. A palavra de Deus vai continuar, a lição vai continuar dizendo que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo, ou seja, os eleitos então são aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Salvador. E só tem uma forma da gente ser eleito em Cristo, através da nossa fé em Jesus Cristo como Salvador. Nossa declaração de fé, a da Assembleia de Deus, ela vai confirmar que Deus elegeu um povo, Deus elegeu a igreja desde antes da fundação do mundo, na sua presciência. Porque Deus ele vai olhar para o mundo e vai ver as pessoas que o aceitariam como Salvador de suas vidas. Aqueles são os eleitos. Lembre o que eu disse aqui, chamados, toda a humanidade é chamada, toda a humanidade é convidada a louvar ao Senhor. Tem um salmo que expressa isso. Toda a humanidade, ela é convocada, ela é chamada a louvar ao Senhor. Mas poucos são aqueles que louvam. São os escolhidos. Esses sim são os escolhidos. Agora você entendeu, meus amados irmãos, o porquê daquele versículo que fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Não é para fazer seleção dentro da igreja, não. Não é para você começar a julgar dentro dos seus preceitos quem é que serve a Deus e quem não serve, até porque você não tem esse poder de julgar. Quem é você para julgar dentro da sua igreja ou dentro da sua casa
Quem é que vai ser salvo ou não? Com que autoridade você faz isso? Com que autoridade você aponta ou abre a sua boca ou pega o microfone da sua igreja e vai falar contra a vida do seu irmão? Como você pode fazer isso se você não é presciente, se você não tem poder para isso? Saiba exortar, saiba falar, saiba admoestar o seu irmão. Não seja uma pessoa que se coloque num patamar de superioridade, porque você não está. Está passível de erro, como todos nós estamos. Então, meus amados irmãos, vamos ter cuidado na hora da exortação. Exorte com sabedoria. A exortação não é para matar ninguém. A exortação não é para ferir ninguém. A exortação é para trazer à consciência o erro. Você está me entendendo? Trazer à consciência o erro e a sua consequência, de acordo com aquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Então, Deus, só Ele pode nos julgar. Só Ele é juiz. Só Ele é justo e santo. Por Ele ser justo, Ele derrama juízo. Então só Ele pode nos julgar. Quem somos nós? Para olhar dentro da igreja e apontar A, B, C e D, dizendo que A, B, C e D está numa vida de pecado, que está fazendo coisas erradas, que não vai para o céu, ou que vai perder a salvação, e que isso, que aquilo, que isso, que aquilo. Meu irmão, ore pelo seu irmão. Peça sabedoria a Deus para exortar. Chame ele aqui no cantinho, olha, vem cá, meu amado irmão, eu preciso conversar com você porque Deus tem me incomodado a respeito de algo sobre a sua vida. Chama ele no cantinho, admoeste ele segundo a palavra de Deus. Mas hoje a gente está vivendo num dia onde as pessoas perderam o amor para exortar. Acho que pode pegar o microfone e começar a falar um monte de coisas e ferir, e magoar e aquilo tudo, e aquela palavra não surtir efeito. Justamente porque você não teve sabedoria para exortar ao teu irmão. Então vamos aprender. Vamos parar com esse negócio de crente ter que tomar vergonha na cara. Quem é você para mandar crente tomar vergonha na cara? O dono da minha vida não é você, o dono da minha vida é Deus, Ele conhece meu coração, você não conhece. Você não conhece a minha limitação. Você não conhece o meu erro. Você não conhece a minha vida para mandar eu tomar vergonha na cara. Porque tem uns irmãos, né, que pegam o microfone e falam: os crentes de hoje tem que tomar vergonha na cara. Quem tem que tomar vergonha na cara é você, meu irmão. Quem tem que aprender a exortar é você. Quem tem que aprender a falar é você. Lembra que a tua boca não foi chamada para ferir. A sua boca, ela foi consagrada para abençoar e edificar vidas e não destruir. O que eu estou falando aqui, meu amado irmão, não é para você deixar de exortar a igreja, não. Não é para você deixar de exortar o teu irmão ou ver o seu irmão se perder e cruzar os braços e dizer: eu estou salvo, ele que corra atrás da salvação dele. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou te admoestando com a forma como as coisas precisam ser ditas e feitas na presença do Senhor. Servimos a um Deus que é amor. Servimos a um Deus que é justiça. Servimos a um Deus que é fogo consumidor. Mas é Deus que é fogo consumidor. É Deus que é justiça. É Deus que faz justiça. Porque a minha justiça é como trapo. A tua justiça é como trapo. Então nós não podemos justificar uns aos outros. Eu não posso justificar o meu irmão. Então vamos avançar aqui. As condições da eleição. Então qual é a condição para uma pessoa ser eleita no Senhor? É aceitar a Jesus Cristo, através do arrependimento e da sua fé em Deus. Essa é a condição para ser eleito. Agora,
permanecer eleito vai depender da sua perseverança. Vamos lá. A lição vai dizer assim para a gente. A palavra de Deus ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Claro, como eu falei para vocês ainda agora. A eleição, o chamamento divino é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não predestinou ninguém para a condenação. Deus só predestinou para a salvação. Então, o chamamento divino, ele é algo amplo, ele abrange toda a humanidade, mas a escolha não. Por quê? Porque a escolha também vai depender de você. A escolha vai depender da sua fé e do seu arrependimento prévio. Se você não se arrepende, se você não tem fé, não tem como você ser escolhido. Tá, irmãos? Então, as condições para ser eleito são essas. É ter fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí o Espírito Santo, como agente da obra de salvação, ele vai te convencer do seu pecado, do juízo, e vai trazer você a fazer uma escolha. Escolher estar ao lado de Jesus Cristo. Bom, vida santa e irrepreensível. Nós já falamos aqui sobre isso. Paulo enfatiza que a eleição ela tem essa finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis. Bom, quando nós somos eleitos, essa palavra eleição na Bíblia, no Novo Testamento, né, que é aplicada aqui em Efésios, porque essa palavra eleição na Bíblia, ela vai ter vários sentidos e significados de acordo com o contexto que ela está inserida, tá, irmãos? Não é uma palavra genérica, preste bem atenção. Não é um conceito genérico. O conceito de eleição que Paulo está tratando aqui é de escolha. Quando nós falamos lá de eleição para o povo de Israel, é uma outra coisa. Então vamos lá. Quando nós falamos de eleição aqui nesse contexto, nós estamos falando de ser escolhidos. Qual é a finalidade dessa escolha? Não é a mesma finalidade do povo de Israel. O povo de Israel, quando foi eleito, escolhido para Deus, era para ser um povo exemplar, para ser um povo que alcançaria todas as bênçãos do Senhor. Diferente de nós. Nós agora fomos eleitos para ter uma vida santa e irrepreensível. As bênçãos, elas são consequências dessa vida santa e irrepreensível. As bênçãos, elas são consequências dessa eleição que nós, dessa escolha que o Senhor fez das nossas vidas, tá? Então, assim, dentro desse conceito aqui, quando ele está falando que essa eleição tem uma finalidade específica, ele está colocando que justamente significa que temos que ter uma vida diferente, uma vida santa e irrepreensível. Essa vida santa e irrepreensível é uma vida chamada para fora do pecado. Olha, eu já ensinei isso aqui uma vez, né? Não sei, claro que a maioria dos irmãos que acompanham a gente aí na live não são os meus alunos na escola bíblica dominical e nem na classe dos professores. Mas eu vou trazer novamente aqui essa questão. Quando nós ainda não tínhamos aceitado Jesus, nós vivíamos sobre o jugo do pecado. Agora que nós aceitamos a Jesus, nós vivemos para a glorificação do nome do Senhor. São duas coisas diferentes. Então, depois que nós aceitamos a Jesus, nos tornamos eleitos de Deus para a predestinação à salvação. Estou falando devagar para os irmãos entenderem. Quando nós aceitamos a Jesus, que fomos eleitos por Deus e predestinados à salvação, nós fomos chamados para fora do pecado, ou seja, não temos mais que viver sobre o jugo do pecado. A nossa vida agora é para viver uma vida santa e irrepreensível. E a pessoa que vive uma vida santa e irrepreensível diante de Deus, com certeza, ela glorifica o nome do Senhor. Tá, amados? Por isso que Paulo está colocando isso aqui, né? A vida santa e irrepreensível. Os termos que ele vai colocando aí apontam para a santificação. A santificação é o mais alto padrão moral de Deus, tá? Que nós
enquanto estamos nesse corpo do pecado, tá? Porque nós trazemos o corpo do pecado. O que é o corpo do pecado, Magno? O corpo do pecado é o corpo que você herdou do Adão caído, do Adão pecador. Esse é o corpo do pecado. A gente já traz a essência do pecado nesse corpo aqui. Por isso que ele é o corpo do pecado, tá, amados? Então, nós já trazemos esse corpo do pecado. Nesse corpo do pecado, o processo de santificação completo, ele é impossível, tá? Você terminar o processo de santificação nesse corpo do pecado, não é possível. Só é possível no dia que nós fomos transformados. Aí sim, o processo de santificação estará completado em nossas vidas, tá bom? Agora, o processo de santificação, ele é necessário para a vida de todo crente. Sabe por quê? Hebreus, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, meu amado irmão, se você é eleito, chamado por Deus, escolhidos por Deus, para viver uma vida santa e irrepreensível, você foi predestinado à salvação. Por quê? Porque se você não leva uma vida santa, você não tem como ver a Deus. Então você não tem como ser predestinado à salvação se você não vive uma vida de santidade. Por isso é que nós insistimos em pregar a santificação. Você me desculpe se você não gosta do tema, você me desculpe se isso constrange você. Agora, se constrange você, você está indo no caminho certo. Se te incomoda a santificação, você está indo no caminho certo. Você ainda tem a presença de Deus na sua vida. O Espírito Santo ainda habita dentro de você. Se você ainda se incomoda quando você ouve uma mensagem que prega conserto, arrependimento e santificação, isso quer dizer que o Espírito Santo de Deus ainda habita em você. Ele está falando, olha o que eu estou falando. Olha aquilo que eu estou requerendo da sua vida. Preste bem atenção, porque da maneira que você está, eu não estou me agradando. E eu preciso que haja um conserto. Eu preciso que haja arrependimento. Eu preciso que haja alteração de comportamento para que as coisas possam retornar aquilo que precisa ser retornado. Então, se você se constrange quando nós falamos de santificação, meu amado, graças a Deus. Agora, para aquelas pessoas que não se constrangem mais, que para eles não está falando comigo, está falando com o irmão que está do lado. Não, essa palavra do presbítero Magno não me atingiu nem um pouquinho, por quê? Porque eu já estou santo, eu estou salvo, eu já sou eleito, sou escolhido por Deus. Eu oro, eu jejum, eu consagro minha vida, eu estou na igreja. Isso não faz de você melhor do que ninguém. Isso não faz você estar imune. Olha a palavra que eu estou usando. Imune ao pecado. Você não está imunizado contra o pecado. Não, porque você traz o pecado no seu corpo. Só te deixa mais resistente no dia da tentação. Mas imune ao pecado não. Então você está sujeito a pecar, tanto eu quanto ao irmão que pecou. Tá, meu amado? Então, quando nós falamos aí que nós fomos eleitos para ter uma vida santa e irrepreensível diante de Deus, é justamente chamados para fora do pecado. Não é mais para viver sob o jugo do pecado. Agora é para ter uma vida de glorificação no nome do Senhor. Amados? Bom, vamos lá. A nova vida dos eleitos, tópico 4 do tópico 1. A nova vida dos eleitos, a lição vai trazer para a gente que a gente só pode viver essa nova vida do eleito dentro desse padrão estabelecido por Deus, quem tem o Espírito Santo em sua vida. E o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Eu ensino sempre que existem dois tipos de santificação. Existe a santificação posicional e a santificação como processo, a processual. A santificação posicional ela acontece no momento em que você aceita Jesus.
No momento em que você aceita Jesus, você sai da posição de pecador, de escravo do pecado, para a posição de santo. Você passa a ser santo diante de Deus. Isso Voltou? Voltamos? Voltamos, né? Deu uma parada aqui, mas nós voltamos. Não sai não, continua aí. Bom, como eu estava falando, então, nós passamos por esse processo, por essa questão da santificação posicional e da santificação processual. A santificação posicional ela ocorre no momento da escolha, no momento em que você é eleito por Deus. Você passa a ser santo. E a santificação processual é a vida de santificação, ou seja, o processo de santificação que você precisa levar, você precisa sofrer. Então vamos avançando. Então ele vai dizer que só quem... Perdão, irmão, nós estamos com um probleminha aqui, o celular está dando uma travada, mas a gente vai continuar aqui. E se der uma travadinha, os irmãos permaneçam aí, que a gente vai voltando, tá? Então olha só. Ele vai dizer que só quem é capacitado para levar uma vida de santificação é justamente o Espírito Santo. É quem tem o Espírito Santo na sua vida. Agora, por que isso? Porque o Espírito Santo é aquele que vai te falar, é aquele que vai te dizer aonde, em qual área da sua vida você precisa mudar. Em que área da sua vida você precisa... Então, avançando. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação, que é capacitado pelo Espírito Santo, até a glorificação final, né, no dia do arrebatamento da igreja. Então, essa santificação, ela termina, ou seja, esse processo vai terminar no dia que nós fomos arrebatados, né, para morar com Jesus Cristo no céu. Bom, muito bem, agora vamos falar sobre predestinação. Vamos lá. Predestinação. Predestinação, como nós já falamos, a palavra já vai falar que é determinar antes, ou seja, aquilo que já está determinado por Deus, tá? Vamos entender a predestinação. Já falei, vou repetir aqui até o final da aula, meu amado. Predestinação só se aplica aos eleitores. Por quê? Porque a predestinação ela está atrelada à salvação. Quem não é eleito não está predestinado. E quando nós falamos de condenação, não é predestinação, não. Não existem duas predestinações, só existe uma, a predestinação à salvação. E a predestinação à salvação, ela pertence somente aos eleitos. A condenação, não. Não existe uma predestinação à condenação. Até porque Deus não predestinou ninguém à condenação. Por quê? Porque Ele chama a todos. Ele convida a todos. Ele não faz acepção. Por isso que Ele não predestina ninguém. Ele não predestinou ninguém para ser condenado. Ser condenado é uma escolha sua. A partir do momento em que você não escolhe Jesus Cristo. Então não foi Deus que te condenou. Não foi Deus que colocou uma espada sobre você e te lançou no inferno. Não. Isso é consequência de uma escolha sua. Ele fala que Ele não nos predestinou para a sua ira. Isso é uma escolha sua. Deus, Ele vai predestinar o homem à salvação, aos escolhidos para a salvação, tá? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Vamos lá. O tópico 1 da lição fala assim: predestinar significa literalmente determinar antes, ou seja, a vontade soberana de Deus. Contra essa, não tem como lutar, tá? Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, ou seja, a igreja no geral. A igreja no geral é o povo que Deus escolheu para si mesmo. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por isso que a predestinação ela só se aplica aos escolhidos, não a quem não é escolhido. Por quê, Magno? Mais uma vez, repete aí comigo.
Porque a predestinação está atrelada ou está relacionada a... Responde aí, coloca aí para mim. Está relacionada a quê? Ela está ligada a quê? Vou esperar você responder aí para mim, para ver se você está entendendo a aula. Vamos lá. Quem vai ser o primeiro a responder aí para mim? A salvação está atrelada a quê? Muito bem, Helenice. A salvação. Isso aí. Então, estamos entendendo. Muito bem, Mamara. Então, a predestinação ela está atrelada à salvação. Gente, meus alunos são muito bons. Graças a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Muito feliz aqui, porque vocês estão compreendendo essa questão de predestinação. Bom, avançando então. E aí a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, ela vai justamente dizer isso, que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, aqueles que diante do chamamento do Evangelho, recebem Cristo como Salvador. Então Deus já sabe quem serão os eleitos? Sim, Ele sabe quem será eleito, mas Ele continua chamando. Ele continua chamando. E Ele vai continuar chamando até o momento em que a igreja for arrebatada. Ele vai continuar chamando. Ele continua chamando a todos os povos a serem escolhidos, a serem eleitos, a fazer parte do grupo dos eleitos, a fazer parte do grupo dos escolhidos. Ele continua chamando, tá? Irmão Ferreira sempre canta aquele louvor, né? Deus ainda está chamando, e está chamando mesmo. Deus ainda continua chamando, tá bom? Então vamos continuar. E aí Deus ele vai continuar chamando aqueles que recebem o chamamento através de Cristo como seu Salvador pessoal. E tem mais uma condição, porque não é só ser chamado, não é só dar ouvido ao chamamento, mas é perseverar até o fim. A palavra de Deus, várias vezes em Apocalipse, ela vai nos admoestar e vai nos falar sobre a questão da perseverança, que a nossa salvação ela está condicionada à nossa perseverança. Então, se você crer e perseverar, você será salvo. Se você perseverar até o fim, você será salvo. Se você perseverar até o fim, você vai fazer jus a receber a coroa da vida. Então, quando a gente fala dessa questão da salvação, da predestinação, também passa pela questão da perseverança. Porque, como eu falei no início, salvação é um estado, você está salvo. A partir do momento em que você não persevera mais vai apostatar da fé, ou seja, vai abandonar a fé, você não está salvo. A salvação não é incondicional, meu amado. Muito cuidado com isso. Porque se eu trato a salvação como algo incondicional, para que viver uma vida de santidade? Para que renunciar? Para que me consertar com Deus? Se a minha salvação é incondicional, eu errando, não errando, me arrependendo, não me arrependendo, eu vivendo desconcertado, tomando santa ceia de qualquer maneira. Para quê? Se eu já estou salvo? A salvação é condicional. Cuidado com isso. A predestinação é condicional. Cuidado com isso. Aquele que perseverar até o fim. E perseverar buscando santidade. Perseverar buscando santificação. Não é de qualquer maneira. Porque de qualquer maneira, não entra no reino de Deus. De qualquer maneira, você não entra na presença do Rei. De qualquer maneira, você não verá Deus. Por quê? Porque Deus é santo e Ele exige, não é um pedido. Preste bem atenção. A gente trata isso como se fosse um pedido de Deus. Deus nos pedindo para ser santo. Não, Deus não me pede para ser santo. Deus exige que eu seja santo. Deus exige de mim santidade. Por quê? Porque quando eu aceitei a Jesus, automaticamente eu trago comigo a imagem e semelhança de Deus.
E a imagem e semelhança de Deus tem que refletir santidade, pureza. Será que você está refletindo a imagem e semelhança de Deus? Porque a palavra do Senhor fala que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Será que você está refletindo isso? Faça uma reflexão na sua vida, meu amado. Continuando a questão da predestinação. Então, ele vai dizer que quem são os predestinados? São os escolhidos que deram ouvidos ao chamamento do Evangelho, receberam a Cristo como seu Salvador pessoal, perseveraram até o fim, ou seja, aqueles que foram reconciliados em Cristo para Deus. Em Cristo para Deus, tá? Bom, vamos avançar então, vamos aprofundar então nessa questão da predestinação. A gente vai observar que a predestinação, ela não se aplica só também aos seres humanos, tá, meus amados? A predestinação também se aplica aos anjos. Por que aos anjos? Porque existem os anjos que perseveraram na sua condição de santidade e os anjos que não perseveraram na sua condição de santidade. Aqueles que perseveraram na sua condição de santidade, não é que eles herdarão o céu, não. É diferente, eles não precisam ser salvos, tá? Mas eles continuam na presença de Deus. E os anjos, em que não se mantiveram nessa condição de santidade, são os anjos decaídos, que nós conhecemos como demônios, que estão aí a serviço de Satanás, destruindo vidas, tá? Então vamos lá. No caso dos anjos, a eleição e a predestinação deve ser entendida de uma forma diferente do que a dos homens, claro, porque eles não vão ser salvos. Pode-se entender que os anjos são eleitos, são aqueles que, pela graça soberana, perseveraram na santidade, diferente dos anjos que não guardaram esse estado de santidade e decaíram. Isso eu estou só aprofundando a questão da predestinação, preste bem atenção, tá? A Bíblia ensina também que o próprio Cristo, ele já foi predestinado antes da fundação do mundo. Foi predestinado, presbítero? Foi predestinado como mediador entre Deus e os homens. O próprio Cristo. Tá vendo como é que a questão da predestinação, ela vai variar de acordo com o objeto da predestinação. Primeiro falamos do objeto homem predestinado. O objeto homem predestinado é aquele que aceita Jesus, se torna eleito, ele então agora é predestinado à salvação. Ok? Objeto anjo. Objeto anjo, ele é predestinado a continuar no céu porque conservou o seu estado de pureza e santidade, que é o seu estado inicial. Enquanto a terça parte dos anjos não conservou esse estado e hoje atua como os demônios que estão destruindo vidas. E por último, Jesus Cristo também, ele também sofreu um processo de predestinação, não? Ou seja, ele foi predestinado desde antes da fundação do mundo como mediador entre Deus e o homem, tá? E predestinado também acerca quando se fala do plano da salvação, Jesus Cristo também foi predestinado a ser o nosso Salvador, tá bom, meus amados? Por que a gente está falando de predestinação aqui? Predestinação é o que está determinado antes. Então, o que está determinado antes para o homem? Que é o homem que fizer a vontade de Deus, esse vai ser salvo. Foi determinado antes. Quando se fala de Jesus Cristo sofreu também predestinado, por quê? Porque antes da fundação do mundo, Deus já havia eleito ele como mediador entre Deus e os homens, ou aquele que viria para salvar a humanidade. Tá? Na sua presciência, Deus já havia colocado ele como mediador entre Deus e os homens. Bom, a base da eleição e a predestinação. A base da eleição e da predestinação que nós, segundo a nossa carta de fé, cremos, é a presciência divina acerca da fé. Então, a predestinação, ela está atrelada à fé. Por que a fé? Porque o eleito, o escolhido, ele, para ser eleito e escolhido, ele vai depender da sua fé. Ele vai depender de dar crédito à fé.
né, de despertar a fé dentro de si e se entregar para Jesus Cristo. Então, a predestinação, vamos colocar assim, a base da predestinação vai ser a presciência divina acerca da fé, ou seja, aqueles que Deus já sabia que creriam no seu nome, que creriam no seu Filho unigênito, Jesus Cristo, como Salvador de suas vidas, tá? Isso significa que Deus sabia antecipadamente que algumas pessoas iriam crer em Cristo por sua livre vontade, aceitando como Salvador. Desde então, elegeu e predestinou essas pessoas com base no que ele viu. Eleição e predestinação. Agora nós vamos falar aí desses dois conceitos e fazendo uma diferença. Eleição e predestinação. Ao contrário do que algumas pessoas pensam ou acreditam, a eleição e predestinação, elas são condicionais. Condicionais. Existem condições para que nós possamos alcançar essa predestinação à salvação, tá? Então ela é condicional. A predestinação que nós acreditamos, que a carta da Assembleia de Deus ela vai colocar para a gente, ela é condicional, sim. Condicional à sua perseverança, condicional à sua fé. A partir do momento que você não persevera mais, a partir do momento que você abandona Jesus Cristo, você não está mais predestinado à salvação, tá bom? Diferente de uma outra corrente teológica que prega a salvação, a predestinação como algo incondicional. Ou seja, uma pessoa que está lá no mundo, ela vai morrer sem Cristo, mas se ela está predestinada à salvação, ela vai ser salva, mesmo se ela não aceitou a Jesus Cristo. É muito confuso isso, é muito difícil da gente acreditar numa coisa dessa, né? Sabendo-se que não tem outro caminho para chegar até Deus, a não ser por Jesus Cristo. Amém, meus amados? Então vamos continuar. Então, na verdade, dentro da nossa carta de fé, o significado de a eleição e a predestinação, elas são condicionais, tá? O significado disso é que antes da fundação do mundo, Deus elegeu e predestinou certos indivíduos para a salvação, aqueles escolhidos, tá bom? Porém, essa escolha e predestinação foram baseadas em seu conhecimento antecipado, ou seja, o que Deus vai como é que Deus olha? Deus olha através da sua fé, da fé do povo. Aqueles que tiveram fé e aceitaram a Jesus, esses são os predestinados à salvação. Então ele já sabe quem vai ser? Sim, Deus sabe quem vai ser. Eu sei? Não, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza e garanto, tá? Só é predestinado à salvação quem foi eleito, e só é eleito quem aceita Jesus Cristo. Isso aí nós temos certeza e garantia. Agora, quem é que vai ser? Quem são os predestinados? Só Deus sabe. Eu mesmo não sei dizer para você não, tá bom? E nem você sabe dizer para mim, tá? Então vamos continuando. O que na verdade Deus previu foi a fé dessas pessoas. Ele olhou pelo corredor do tempo quais escolhas as criaturas fariam no exercício do seu livre-arbítrio. Lembre-se que é livre-arbítrio, tá? Assim ele previu aqueles que responderiam favoravelmente ao chamamento para a salvação. E a estes ele vai eleger e vai predestinar a salvação. A posição mais comum é aquela que defende que Deus elegeu um grupo para a salvação, que é a igreja. A igreja, irmãos, ela não está formada na sua totalidade. Não, por quê? Porque a igreja ainda está sendo composta. A igreja, quando eu estou falando, a igreja universal, tá? As pessoas ainda estão aceitando Jesus, as pessoas ainda estão compondo o corpo de Cristo. Então essa igreja, os eleitos, né, esse grupo de eleitos, cada vez mais ele vai tomando corpo, ele vai crescendo, né? E em nome de Jesus ele vai crescer muito mais ainda, tá? Todos aqueles que fazem parte deste grupo, ou seja, os chamados para fora, que é a igreja, todos esses que fazem parte desse grupo, dos chamados para fora, que é a igreja, eles estão predestinados à salvação. Mas, se porventura você deixar de ser igreja e fazer como Gálatas admoesta para você não fazer,
viver novamente sob o jugo do pecado, você deixará de ser predestinado à salvação. Por isso que a predestinação, ela é condicional. Tá bom, meus amados? Bom, vamos avançar então aqui. A salvação, ela é unicamente... A predestinação é pela fé prevista. A salvação, ela é unicamente pela graça de Deus. Não é mérito meu, eu não posso me salvar, não tenho nada que eu possa fazer para me salvar. A salvação, ela vem pela graça de Deus. E não considero os méritos humanos. Porém, a disposição em crer, que é aquilo que eu tenho, é quando eu abro meu coração para crer em Jesus Cristo como meu Salvador, depende da minha vontade, depende da minha fé. Preste bem atenção, o Espírito Santo de Deus, no momento que você se converteu, ele vai dizer para você o seguinte: olha, você é pecador, você está condenado, você precisa se arrepender, você precisa tomar um novo rumo, você precisa viver uma nova vida, uma vida plena de salvação. Isso é o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida, te convencendo do juízo e do seu pecado. Agora, ele não vai fazer você levantar do banco, ele não vai te pegar pela mão, ele não vai estender a sua mão e fazendo com que você aceite Jesus. Não, isso é uma escolha sua. Isso aí é um ato seu, tá? É você que faz, foi você que fez. Não foi. Você só abriu seu coração e ouviu a voz do Espírito Santo de Deus e deu lugar a ele. E aí você aceitou Jesus. Tá bom, meu amado? Continuando. Aqui há uma cooperação entre a graça de Deus e o arbítrio humano. Por que há uma cooperação? Há uma cooperação no sentido de que eu ouvi, entendi a graça de Deus e agora eu, no meu livre-arbítrio, escolhi Jesus Cristo, né? O aceitei como meu Salvador, ou reconheci Ele como Salvador da minha vida. A Bíblia, em várias passagens, ela vai convidar o homem a tomar uma decisão. Por esse motivo, a predestinação é pela presciência, ou seja, aquilo que Deus já determinou antes. Deus viu e considerou a decisão de cada um. Deus viu quando você aceitou Jesus. Deus já sabia que você iria abrir o seu coração. Deus já sabia o momento em que você levantaria sua mão para Jesus, tá? A doutrina da eleição e predestinação é uma gloriosa verdade e deve servir para conforto de todo cristão genuíno. Conforto por quê? Porque essa palavra me conforta que se eu sou escolhido de Deus, eu estou predestinado à salvação. Isso é uma palavra de conforto, é uma palavra de segurança para nós, tá, amados? Realmente, somente Deus conhece o destino final de cada um de nós. Isso aí é verdade. Enquanto isso, a Bíblia, ela vai nos encorajar a assegurar essa nossa chamada, essa nossa eleição. A Bíblia, ela vai nos encorajar a cada dia a perseverar nessa chamada, a perseverar nessa eleição. Perceba que não é para Deus que precisamos confirmar a nossa eleição, não é para Deus. Nós precisamos confirmar essa eleição para nós mesmos, porque a cada dia buscar para nós mesmos santificar as nossas vidas, tá, amados? Isso é possível através de uma vida de santificação e viver em conformidade com a vontade de Deus, tá bom? Bom, agora por que isso vai se aplicar na igreja de Éfeso, presbítero Magno? Não pode descontextualizar a lição está em Éfeso. Bom, vamos lá. Lá em Éfeso nós tínhamos judeus que se apropriaram das bênçãos de Deus, dita lá no Velho Testamento, e que não aceitavam muito bem a questão do gentio, né, das outras pessoas, também se apropriaram dessas questões aí das bênçãos de Deus, por eles serem judeus, o povo eleito, o povo escolhido por Deus. E aí Paulo, ele vai justamente trazer esse esclarecimento ao povo de Éfeso, tá? E vai dizer que a predestinação são para os eleitos, são para os escolhidos. E quem são os escolhidos? Todos aqueles que aceitaram a Jesus.
né? Como nós lemos lá na leitura introdutória, na leitura bíblica em classe. Então, Paulo vai trazer esse esclarecimento aos judeus e toda a igreja de Éfeso, que eles estavam predestinados. Mas preste bem atenção, eles estavam predestinados dentro, né? Porque já estavam ali fazendo a obra de Deus. E estavam predestinados a quê? Predestinados à salvação. Tá bom? Então, a igreja de Éfeso, ela entra nesse contexto justamente por conta disso, tá? Vamos lá. Agora vamos entender aqui por que somos filhos por adoção. O tópico, o ponto 2 aqui do tópico 2, ele vai dizer assim pra gente: assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, se é beneplácito da sua vontade, eu e você não temos nada a ver com isso. Eu e você não fizemos nada para merecer, segundo o beneplácito da vontade de Deus, tá? Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos, por que éramos estranhos e inimigos? Porque vivíamos sob o jugo do pecado. Éramos irreconciliados. Agora fomos reconciliados em Cristo. Aprove ao Pai fazer dessa forma. É a vontade específica de Deus para conosco. Quais são os privilégios da adoção? Os privilégios de nós sermos sido adotados por Deus é que agora, depois dessa reconciliação que nós temos através de Jesus Cristo, nós agora vamos estar predestinados à salvação. Então, nós estamos agora numa condição de filho adotado. Os filhos adotados, eles recebem os mesmos direitos dos filhos que são de sangue, né? Então, assim, nós somos agora herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa é o grande privilégio de sermos adotados, tá? E aí, nós vamos agora ser predestinados à bênção da salvação, por sermos adotados, tá bom, amados? Eu estou correndo um pouquinho por causa do nosso tempo, já está dando a nossa hora, e aí eu estou correndo um pouquinho. Portanto, a predestinação dos salvos, ela é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, aqueles que diante do chamamento vão dar ouvidos, né, como já falamos aqui. E a predestinação do salvo, a predestinação do crente, leva-o a ser conforme a imagem de Cristo. Né? Uma imagem santa, uma imagem limpa, é o que nós buscamos a cada dia, tá bom? Para as nossas vidas. E somos exortados a perseverar até o fim. No tópico 3, ele vai falar sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Quando fala de sublimidade, nós já falamos sobre essa palavra. Sublime é tudo aquilo que é a mais, é tudo aquilo que é muito, é tudo aquilo que vem de uma forma santa, soberana. Ou seja, sublime é só aquilo que vem de Deus para nós. Então, a sublimidade do propósito divino da predestinação. Bom, como nós já falamos, a salvação, o que é a salvação? A salvação é o ato de você reconciliar o pecador com Deus. Quando eu me reconcilio com Deus, né, eu estou salvo. E isso já está previsto antes da fundação do mundo. Até porque, antes da fundação do mundo, o nosso Deus, na sua presciência, já havia elaborado o plano da salvação e predestinou Jesus Cristo como mediador entre Deus e o homem, tá bom? Portanto, não houve uma dupla predestinação. Preste bem atenção. Não há dupla predestinação, meu amado. Não há dupla predestinação, porque a predestinação só se aplica aos eleitos e ela está ligada à salvação, tá bom? Quem não é salvo já está condenado. Ele não está predestinado à condenação, não, ele já está condenado. A predestinação, ela só se aplica aos eleitos, tá? Predestinação e amor. Bom,
A predestinação, ela é com certeza um ato de amor de Deus para conosco, até porque a salvação é um ato de amor de Deus para conosco, tá? E a lição vai dizer assim: antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, estava estabelecido. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. Ou seja, Deus só vai prover a salvação para nós por causa do seu amor. Se não fosse o amor de Deus, não haveria salvação, tá bom? Bom, para a gente terminar então, até o nosso modo de vida diante de Deus, ele foi predestinado. Claro, se a salvação ela é condicional ao nosso modo de vida e a forma como nós vivemos diante de Deus, então, claro que essa salvação, essa predestinação também, ela vai trazer para nós alguns parâmetros que nós devemos seguir. Eu já falei aí no começo da aula, não vou ficar repetindo a respeito acerca do processo de santificação, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu acredito que nós compreendemos. Vou fazer agora um resuminho rapidinho de tudo aquilo que vocês aprenderam hoje. Já são praticamente 5 para as 11, a gente vai terminar agora. Eu vou fazer um resumo rapidinho. Bom, vamos lá. Eleição. Eleição é a escolha, tá? Que nós sofremos. Nós fomos escolhidos por Deus. Escolhidos por Deus para ser igreja, para fazer parte da igreja, do povo que Ele escolheu para si, tá bom? A predestinação, ela só se aplica aos eleitos, aos escolhidos, porque a predestinação ela está atrelada à salvação, ela não está atrelada à condenação, só está atrelada à salvação. E a predestinação dos eleitos é ser salvo, se perseverar até o fim, porque a predestinação que nós cremos, segundo a carta de fé da Assembleia de Deus, é uma predestinação que está condicionada à sua perseverança. Tá bom, meu amado? Então esse foi o resumo da aula de hoje. Que Deus possa nos abençoar. Semana que vem estaremos aqui novamente na EBD, né, com a lição de número 4. Vamos falar sobre a iluminação espiritual do crente, né? Nós que fomos chamados para ser luz e sal do mundo. Então, semana que vem nós estaremos aqui. Que os irmãos possam continuar tendo fome e sede da palavra de Deus. Anota aí os conceitos, anota aí aquilo que você precisa entender. Qualquer dúvida me procura no Zap, depois nos procura. E vai dando sempre um retorno para a gente de como tem sido as aulas, porque a gente precisa melhorar alguma coisa, claro. Eu como professor, a gente precisa sempre avaliar a nossa prática, então eu preciso aí também depois de um retorno dos irmãos para saber se a aula está legal, se não está legal, se eu posso mudar o formato ou não, tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar agora. Quero agradecer aos irmãos que estiveram orando pelo irmão Elias, já está em casa, já operou, né? Ele teve que tirar parte da perna, mas eu creio que foi a vontade de Deus, e a vontade de Deus ela foi feita. Então que Deus possa continuar abençoando nosso irmão, restabelecendo a sua saúde. Vamos continuar também orando pelos nossos irmãos que estão acometidos pelo vírus, né? Queremos também agradecer as orações dos irmãos pelo pastor Jailson, também, que esteve pregando aqui na nossa igreja, ele lá da FICAP, do outro lado lá do Jardim América, e também já está em casa também. O Senhor assim permitiu que ele retornasse com vida e nós adoramos a Deus por isso. Mas vamos continuar intercedendo pelos nossos irmãos que estão acometidos por esse vírus também, amém? Conto com a oração da igreja. Mais tarde, às 19 horas, vamos ter o culto dos jovens, culto da mocidade, com o representante das congregações aqui, juntos, como foi feito com o culto das irmãs também na sexta-feira, que foi uma bênção, como Deus bradou nesse lugar, como Deus abençoou, né? E que Deus possa continuar abençoando a todos em nome de Jesus. Vamos orar assim e levar os nossos pensamentos ao Senhor nesta hora. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais este dia, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na Tua casa para aprender mais da Tua palavra. Deus eterno, nesta hora, Senhor, quero te entregar, Deus, os teus servos que estão doentes, ó Deus eterno, estão precisando do teu socorro, que tu venha entrar com providência nesta hora, Senhor, repreendendo toda a enfermidade, todo vírus, toda bactéria, em nome de Jesus, ó Deus, aumentando a nossa imunidade, Senhor da glória, nos ajudando, nos guardando, guardando nosso lar, nossa família, Pai, em nome de Jesus.
Pai querido e santo, quero te agradecer, Senhor, pela vitória dos teus filhos, ó Deus eterno, que estão se restabelecendo nesta hora. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, que tu venha visitar aqueles que estão enfermos, ó Deus eterno, irmão Ney, a irmã Néia, irmão Walter. Ó Deus querido, aqueles que precisam, Senhor, na glória, de um socorro da tua parte, que nesta manhã tu venha entrar com providência em nome de Jesus, ó Deus, abençoando a cada filho teu, Senhor, da glória. Espírito Santo de Deus, eu te peço que nesta hora, que a tua palavra, ela venha penetrar no coração de cada filho teu, Senhor, que esteve conosco nessa live, em nome de Jesus, Senhor, trazendo esclarecimento da tua palavra e promovendo mudanças em nossas vidas. Pai eterno, nos dê um dia abençoado, Senhor, da glória, na tua presença, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te entregar tudo nas tuas mãos, a essa nação, os nossos governantes, Senhor da glória, ó Deus querido e santo, que tu venha dar o direcionamento certo, Senhor, porque teu é o controle, teu é o poder, a glória e a majestade para todos sempre. Continua conosco, Senhor, que o culto à noite venha a ser abençoado em nome de Jesus e que a tua presença venha a ser real em nosso meio. Louvado seja o teu nome para todos sempre. Escuta o nosso clamor e a nossa oração e responde-nos, ó Pai querido, em nome de Jesus, amém. Estenda a sua mão, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo serão com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus Cristo, e todos digam amém. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus e que você possa ter um dia abençoado. Estamos também aguardando também ainda a coleta dos alimentos, as congregações, tá bom? Entre em contato conosco, entre em contato com a irmã Valmira, tá bom? Que Deus possa abençoar a cada um dos nossos irmãos e estaremos juntos aí nas próximas lives, nos próximos cultos. Lembrando, amados, que mais tarde o culto da mocidade e amanhã culto do departamento infantil, né? A diretoria do departamento infantil estará aqui realizando este culto para a honra e glória do nome do Senhor. Então coloque seu filho, tira ele do celular, tira ele do YouTube, bota ele para assistir o culto aí juntamente conosco, tá bom? Amanhã, quarta-feira, culto de doutrina. Vamos ver quem vai ministrar a palavra, se vai ser eu, se vai ser o pastor, se vai ser o presbítero Odeir, nós ainda vamos ver. E na sexta-feira, irmãos, provavelmente teremos cultos de libertação, tá bom? Vamos assim fechar aí com os irmãos que estão à frente do trabalho de libertação das congregações para ver se há possibilidade de realizarmos na sexta-feira o culto de libertação. Tá bom, meus amados? Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém.